Fala, meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Meu nome é Felipe Pena e você está no Matematicagem. Hoje a gente vai começar mais um vídeo aqui da nossa série chamada Matematicagem Resolve, onde eu separo alguns temas, tá? Um tema por vídeo e a gente faz alguns exercícios. Nesse caso, a gente vai fazer dois exercícios de sistemas lineares para dar aquela revisada e para reforçar o seu processo de aprendizagem, tá bom? Porque eu acredito que para você aprender alguma coisa, primeiro você tem que estudar a teoria, fazer muitos exercícios e o principal também é que sempre está revisando esses conceitos. Então eu criei essa série aqui para a gente fazer justamente isso, para a gente revisar esses conceitos para ficar sempre fresco na sua memória, tá bom? Então, se você quer se tornar uma pessoa melhor na matemática, quer alcançar seus objetivos, sejam eles passar no vestibular, ou concurso público, ou prestar Enem, ou se tornar uma pessoa melhor mesmo na matemática, considere já deixar aquele like, tá bom? E verifica aqui embaixo se você já é inscrito do canal. A gente está trabalhando forte aí para levar conhecimento, para levar educação para vocês, beleza? Então, sem enrolação, após a vinheta, a gente já começa as questões, que são duas questõezinhas que eu separei aqui para você de sistemas lineares, beleza? Então, a primeira questão fala o seguinte, ó. A soma das idades de Joaquim e Lúcio é 60 anos. Sabendo que a idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio, qual é a idade de cada um deles? Primeira coisa, vamos fazer algumas anotações. Sempre eu falo em todos os vídeos que o mais importante para você fazer matemática é ter uma boa interpretação e conseguir retirar do enunciado o que ele te fornece e o que ele pede para você. Então, a primeira informação. A soma das idades de Joaquim e Lúcia é 60 anos. Então, eu vou usar J para simbolizar a idade de Joaquim, tranquilo? E L para simbolizar a idade de Lúcio. Então, a primeira informação fala o seguinte: a soma das idades de Joaquim e Lúcio é 60 anos. Então, Joaquim mais Lúcio é igual a 60. Então, aqui a gente tem nossa primeira equação. Agora ele fala que a idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio. Então, por exemplo, se o Lúcio tiver 5 anos de idade, Joaquim vai ter 15. Se Lúcio tiver 20, Joaquim vai ter 60 e assim por diante. Então, é sempre o triplo, tá bom? Então, vai ser J é igual a 3 do Lúcio. Porque, como eu disse, se o Lúcio tiver 5, ele vai ter 15. Se ele tiver 10, ele vai ter o triplo. Sempre vai ser assim, tá? Então, a gente tem aqui, ó, vou simbolizar as equações. A gente tem a primeira equação e a segunda equação formando esse nosso sisteminha. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver por substituição. A gente já tem prontinho aqui, ó, o J, a idade de Joaquim já está isolada certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3L e vou substituir na equação 1. Então, vai ficar assim, ó. J eu vou trocar por 3L mais L é igual a 60. Então, 4L é igual a 60. L é igual a 60 sobre 4. Beleza, vamos fazer essa divisão. Primeira coisa, para ficar mais fácil, vamos simplificar por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 30 dividido por 2 e aí a gente sabe que é 15 anos, tá bom? Se a gente fosse eliminar já, se estivesse no seu vestibular, isso que eu quero passar para vocês, essas sacadas que são super importantes. Se você tivesse no vestibular, você não ia precisar calcular a idade de Joaquim. Por quê? Você já pode eliminar essa alternativa, essa e essa, sobrando apenas a A, e aí você já ia conseguir acertar a questão mais rapidamente. Mas como aqui a gente está tentando aprender e revisar, a gente vai calcular as duas idades, tá? Mas lembrando, se você tiver na hora do seu vestibular, você não vai precisar, porque você já conseguiu eliminar todas as alternativas que estavam incorretas, tá bom? Essa é a sacada muito importante que você tem que ter na hora de prestar sua prova. Então aqui o Lúcio tem 15 anos e o Joaquim é o triplo da idade de Lúcio. Então Joaquim é 3 vezes 15, que é 45 anos, beleza? Então, a alternativa correta dessa questão, alternativa A, como eu havia dito. Tranquilo? O que vocês acharam dessa questão? Deixe nos comentários o que você achou. Se achou fácil, médio ou difícil, beleza? Agora a gente vai para a segunda questão, que também é de sistemas lineares.
A segunda questão fala o seguinte para a gente: João cria 60 animais em sua fazenda. Alguns deles eram vacas, outros eram galinhas. Sabendo que o total de patas registradas em uma inspeção foi de 220, quantas vacas João cria? Qual que vai ser o método que a gente vai usar? Vai ser muito parecido com o método que a gente fez no exercício 1. A gente vai chamar, por exemplo, as galinhas de G e as vacas de V, achar as duas equações e resolver os valores, tá bom? Então aqui, ele tem no total, ó, vamos fazer um desenho para ficar mais fácil. Ele tem 60 animais. Dentre eles estão distribuídos entre vacas e galinhas, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai representar a quantidade de vacas por V e a quantidade de galinhas por G. Então a gente sabe que esse somatório de vacas e galinhas dá 60. Então vacas mais galinhas é 60. São 60 animais, né? Se somar todo mundo. Agora, sabendo que o total de patas registradas em uma inspeção foi de 220, quantas vacas João cria? Vamos pensar o seguinte: quantas patas uma vaca tem? Então 4 patas. E quantas patas a galinha tem? 2 patas. Então a gente vai fazer o seguinte: 4 vezes V mais 2 vezes P é igual a 220. Por que eu coloquei 4V mais 2P? Vamos supor um exemplo aqui hipotético só para a gente reforçar a nossa ideia. Vamos supor que tem, por exemplo, 30 vacas e 30 galinhas. Como que vai ficar? Ó? 30 mais 30 é 60. E se a gente fizer aqui, ó, 4 vezes 30, ó, aqui a gente calculou a quantidade de animais. Agora, para calcular a quantidade de patas, é só multiplicar cada animal pelo seu valor respectivo de patas. Então, cada vaca tem 30 patas e cada galinha, né, eu escrevi P, mas é galinha, G, 2 vezes 30 também. Aí daria 120 mais 60, 180 patas. Mas esse não é o exemplo que eu quero trazer para vocês, tá? Deixa eu só riscar aqui. Isso aqui foi só para reforçar o porquê que a gente colocou 4 e 2 multiplicando as quantidades de animais. A gente vai fazer aqui então, ó. A gente quer descobrir vacas, né? Então, na hora do vestibular, você não vai achar a quantidade de galinhas primeiro para depois achar a quantidade de vacas. Já vamos isolar esse G para substituir aqui embaixo e já dar direto o nosso valor do número de vacas. Esses são alguns métodos, alguns macetes para você conseguir ganhar tempo na sua prova. Eu acho super importante. Então aqui, vamos usar primeiro essa primeira equação, depois a gente usa a segunda. Então vai ficar o seguinte, ó, G é igual a 60 menos V, certo? Então aqui vai ficar A2, 4V mais 2 vezes 60 menos V é igual a 220. Então aqui, efetuando a distributiva, vai ficar 4V mais 120 menos 2V é igual a 220. Passa para cá, 2V é igual a 220 menos 120. 2V é igual a 100. E o número de vacas, então, é 100 dividido por 2, que é 50, tá bom? Então, você já pode correr para o abraço e assinalar a alternativa B na sua questão, tá? Se a gente tivesse isolado o V aqui, ao invés de isolar o G, ia dar certo da mesma forma, tá bom? Só que você ia encontrar o número de galinhas para depois só encontrar o número de vacas. Como aqui a gente está treinando, revisando, eu também vou encontrar o número de galinhas para vocês. A gente pode fazer de duas formas aqui, ó. O número de galinhas vai ser 60 menos 50, certo? Então o número de galinhas é 10. Acabou, pronto. Outra forma da gente resolver é a seguinte: a gente pode usar a segunda equação também, que vai ficar 4 vezes o número de vacas, que é 50, mais 2G é igual a 220. Então 2G vai ser 220 menos 200. 2G é igual a 20, G igual a 10, beleza? Então a gente encontrou de formas diferentes os mesmos valores, beleza, meus queridos? Então, se eu te ajudei no seu processo de aprendizado,
considere mais uma vez já deixar aquele like e se inscrever no canal, que isso é muito importante para o meu objetivo, beleza? E também comenta aí o que você achou da questãozinha dos animais. Achou fácil, médio ou difícil? Comenta aí que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Valeu e até a próxima.